Fala galera, sejam muito bem-vindos a mais um Clube da Bilheteria. Aproveitando que ainda é domingo, eu queria desejar a todos vocês uma feliz Páscoa, né? Ainda tem alguns minutos aí de domingo e eu espero que todos vocês tenham tido uma Páscoa muito boa, aproveitando aí esse feriadão, né? Sexta, sábado e domingo. E como de costume, eu queria trazer hoje pra vocês o top 5 do final de semana e as principais marcas batidas. Então, vamos lá! Então a primeira posição, pela capa do vídeo, pelo título, vocês já sabem, foi ocupada pelo filme O Segredo de Dumbledore. É o terceiro filme da segunda franquia dentro do universo mágico de Harry Potter, que já trouxe 8 filmes diferentes e agora a gente vai ver mais 5 filmes dentro dessa franquia Animais Fantásticos. Com certeza a Warner já tá maquinando ali o que eles vão fazer no futuro, mas essa abertura foi bastante decepcionante, uma abertura de 43 milhões de dólares. Como eu falo sempre, muitas pessoas ouvem 43 milhões, nossa, é muito dinheiro sim, mas não para um filme como esse. Para vocês terem uma ideia, todos os filmes dessa franquia Animais Fantásticos, em ordem de lançamento, têm sido o pior lançamento da história da franquia, né, do mundo mágico do Harry Potter. Obviamente não traz o Harry Potter, obviamente a franquia perdeu um pouquinho de força sim, né, existem muitos fatores aí, inclusive a própria escritora, né, a J.K. Rowling tá rodeada de controvérsias, né, então muitas pessoas realmente desistiram da saga nesses últimos anos, mas é uma saga que continua sendo muito forte, continua tendo muitos fãs, né, assim como o Senhor dos Anéis, assim como Star Wars, assim como a Marvel. Harry Potter tá posicionada como uma das grandes franquias da história do cinema, então é bem surpreendente uma abertura de somente 43 milhões, lembrando que o filme Sonic 2 estreou alguns dias atrás com 72 milhões de dólares, então não tem muito o que culpar. O hype pelo filme não tá muito alto, eu acho que a franquia errou de várias formas. Eu vou assistir o filme amanhã, eu já comprei até o meu ingresso, então amanhã eu vou assistir o filme. Se eu ficar com vontade, eu faço uma crítica, eu faço uma análise. E só voltando um pouquinho no tempo, né, vamos dar uma olhada nas aberturas dos últimos 2 filmes, Animais Fantásticos e Onde Habitam, Os Crimes de Grindelwald e, obviamente, Os Segredos de Dumbledore. O primeiro filme estreou com 74 milhões de dólares, o segundo já trouxe uma queda para 62, então já foi uma queda considerável, e agora a gente viu mais uma queda de 19 milhões de dólares, então esse filme já ficou bem afastado do primeiro, lembrando que outros filmes já tiveram um grande sucesso dentro desse momento aí de pandemia, então não dá mais pra gente usar isso como desculpa. O próprio filme do Batman dentro da própria Warner bateu a marca de 134 milhões, então o filme do Batman, né, que vamos dizer, é uma franquia que se equiparava com Harry Potter, né, uma década atrás, agora o filme do Batman estreou com 134 milhões, enquanto esse filme estreou com 43 milhões, então realmente a gente viu uma separação muito grande, não porque o Batman cresceu muito, porque o Batman tá bem aquém dos filmes do Christopher Nolan, mas sim porque esses filmes não conseguiram satisfazer, né, essa vontade aí das pessoas de assistir filmes novos da franquia. E o primeiro filme, né, dos Animais Fantásticos fez 814 milhões de dólares, que é um resultado positivo, e o segundo filme teve uma queda muito brusca, né, para 659, mas continua sendo um filme que se pagou, né, entre aspas, não dá pra gente afirmar que foi um grande sucesso, mas foi um filme que se pagou. E agora o terceiro filme, como sempre tem as pessoas fazendo malabarismos mentais ali para provar que esse número é um número positivo. Nossa, o filme abriu com 193 milhões de dólares mundialmente, mas a gente tem que lembrar que muitas vezes os filmes estreiam primeiro em outros países e que também muitas vezes a gente não vê um multiplicador tão bom nesses filmes. Eu não imagino esse filme tendo um multiplicador sensacional, né, tendo um multiplicador 3 ou 4 a nível global, então eu diria que esse filme dificilmente vai bater a marca dos 600 milhões de dólares, porque uma abertura muito boa para esse filme seria na casa dos 300 milhões, 350 milhões já no primeiro final de semana, enquanto o filme teve somente 193 milhões. E outra coisa, né, que ajuda a explicar a possível performance ruim desse filme, não só por causa das controvérsias envolvendo a escritora, como o próprio tempo entre um filme e outro. O primeiro foi lançado, se não me engano, em 2016, aí o segundo em 2018 e o terceiro finalmente em 2022, então foi um salto muito grande, lembrando que a franquia do Harry Potter raramente deixava a peteca cair, e mesmo assim, quando o tempo entre um filme e outro foi muito grande, a gente viu também uma queda nas bilheterias. E a espera tá sendo muito maior, né, entre esses filmes do que entre os filmes da saga Harry Potter. E só pra mostrar pra vocês, né, como a franquia Harry Potter pode voar muito alto, digamos assim, vários dos
primeiros filmes estrearam acima de 100 milhões de dólares, e não só acima de 100 milhões de dólares, como o último filme da franquia estreou com 162 milhões de dólares, que na época foi uma das maiores aberturas de todos os tempos, e vários filmes estrearam acima dos 110, acima dos 120 milhões. Somente 2 filmes ficaram bem próximos do primeiro Animais Fantásticos, não ficaram próximos do segundo nem do terceiro, que foram os filmes O Enigma do Príncipe, né, com 77 milhões, e A Ordem da Fênix também com 77 milhões. Então, os filmes 5 e 6, né, ficaram nessa faixa de 77. Então a gente vê que o primeiro filme do Animais Fantásticos estava equiparado com os filmes mais baixos ali dentro da franquia do Harry Potter, então tinha potencial para que esse filme crescesse, né? Então a Warner não soube muito o que fazer com essa franquia. Essa ideia de 5 filmes eu não gostei tanto assim, já um anúncio antecipado, muitas pessoas podem simplesmente estar esperando essa franquia terminar para ir lá e assistir os 5 filmes de uma vez, mas com certeza essa trilogia até agora não despertou muito o hype das pessoas. Então, como eu falei, né, internacionalmente o resultado foi muito superior, o filme fez 150 milhões de dólares fora dos Estados Unidos para um total de 193 milhões de dólares, isso mostra que a franquia é um fenômeno mundial, mas que a expectativa não tá tão alta assim, porque os outros 2 filmes não foram tão satisfatórios assim para os fãs. E continuando, né, ficando assustadoramente perto do primeiro final de semana dos Segredos de Dumbledore, ficou Sonic 2 com 30 milhões de dólares. Então vocês imaginem que poderia ter se tornado uma realidade o segundo final de semana da franquia do Sonic, né? O segundo final de semana do Sonic bateu o primeiro final de semana do Animais Fantásticos. Isso seria algo inconcebível, né? Algum tempo atrás, obviamente, não aconteceu, mas poderia ter acontecido se o filme do Sonic tivesse tido uma queda um pouquinho menor e se a estreia do filme tivesse sido um pouquinho menor também. Então, com esses 30 milhões de dólares, o filme do Sonic caiu 58%. Foi uma queda relativamente acentuada, mas a estreia foi muito boa, né? Uma estreia de 72 milhões de dólares é uma estreia sensacional para um filme como esse. E o filme já chega a 231 milhões de dólares, sendo que desses 119 milhões são lá dos Estados Unidos, então ainda é um filme que está fazendo mais dinheiro dentro do território americano do que fora. Eu não sei exatamente como está sendo o lançamento internacional, se ele já foi lançado em muitos países, mas com certeza não é um sinal tão bom assim, né? Normalmente um filme que fez 119 já teria feito mais dinheiro fora dos Estados Unidos, mas não é o que aconteceu com Sonic 2. Mas o filme tá tendo uma performance sensacional e eu imagino que ele vai bater os 319 milhões que o seu antecessor fez. E se segurando na terceira posição no seu quarto final de semana ficou o filme A Cidade Perdida, com o Channing Tatum, com a Sandra Bullock e com o Brad Pitt. O filme fez mais 6,5 milhões de dólares, caindo somente 28% e mostrando de vez que Morbius foi um fracasso absurdo, né? O Morbius no seu terceiro final de semana já saiu do top 5, enquanto um filme muito menor, né, com uma história relativamente nova, né, que nem todo mundo conhecia, o filme no seu quarto final de semana se mantém no top 5, enquanto o Morbius já desapareceu. E o filme chega a 78 milhões de dólares em território americano, mas é um filme que ainda não teve um lançamento mundial. Eu acho que ele estreia essa semana aqui no Brasil, então o filme fez somente 10 milhões, mais ou menos 10 milhões fora dos Estados Unidos, para um total de 88 milhões de dólares. Então eu acho que esse filme ainda vai trazer bastante dinheiro e com certeza vai ser um filme de muito impacto quando ele chegar na Paramount Plus. E na quarta posição, né, um filme que continua ampliando a sua marca lá nos Estados Unidos. Ele já tá no seu quarto final de semana e pela quarta vez ele aumentou o número de cinemas que ele está sendo transmitido, adicionou mais 970 cinemas do final de semana passado para esse, e com isso expandiu também o seu resultado, né? Na verdade manteve mais ou menos o seu resultado de 6,1 milhões de dólares do final de semana passado, e é o filme Tudo em Todo Lado ao Mesmo Tempo, que é um filme da A24 que promete demais. Eu quero assistir assim que eu conseguir esse filme. Com certeza é uma das minhas maiores expectativas, né, pro ano de 2022, porque eu tenho ouvido falar muito bem, eu gosto dos filmes da A24, então com certeza é um filme que tende a melhorar, né, ele tende a ter pernas muito longas. Como eu falei no final de semana passado, eu esperava que nesse final de semana o filme conseguisse fazer de novo na casa dos 6 milhões ou até mais. Eu ainda espero, né, que
esse filme consiga subir nas bilheterias nos próximos finais de semana, porque realmente é um filme que tá explodindo a cabeça das pessoas. Eu ainda não assisti, mas eu já ouvi algumas coisinhas, eu não tô procurando muito a respeito do filme também, porque eu quero me surpreender assistindo. E o filme chega a 17 milhões de dólares em território americano e a 18 milhões de dólares, né, fora dos Estados Unidos, porque ainda é um filme que não teve um lançamento mundial. E pra fechar, o filme da Sony Pictures, estrelado pelo Mark Wahlberg, né, algumas fotos foram vazadas na internet do Mark Wahlberg, ele ganhou muito peso pra fazer o papel, né, do Padre Stu, né, é um filme mais religioso, né, o Mark Wahlberg é um cara muito religioso lá de Boston, então ele tá trazendo um filme da Sony Pictures. O filme não abriu tão bem assim, né, teve uma abertura de 5,7 milhões de dólares e mais um filme nesse final de semana que não teve uma estreia mundial, digamos assim. O filme tá com 8 milhões de dólares, mas todo esse dinheiro foi arrecadado em território americano. E o filme do Batman caiu para a 8ª posição no seu 7º final de semana, né? Saiu do top 5 pela primeira vez desde o seu lançamento. O filme fez mais 3,8 milhões de dólares, caindo 41%. E o filme chega a 751 milhões de dólares ao redor do mundo todo. E aqui eu vou colocar, né, novamente aquele painel que eu tô fazendo da evolução do Batman, né, de final de semana para final de semana. A gente vê primeiro uma evolução de 215, depois de 135, depois de 74, de 38, 25 e finalmente 16 milhões de dólares. Então eu espero que no final de semana que vem o filme traga mais uns 10 milhões, chegando na casa dos 760. E como eu disse, a menos que a Warner faça um empurrão muito forte para que esse filme consiga atrair mais gente, o que eu acho muito difícil, considerando que o filme já está entrando na HBO Max nos próximos dias. Eu acho que o filme vai acabar ficando na casa de uns 770 milhões de dólares até o final da sua corrida, que não é um resultado ruim, mas também está muito e muito distante, né, dos valores que eram esperados. E finalmente o filme Morbius, né, chega a 146 milhões de dólares somente. Quer dizer, um resultado ridículo. O filme não vai conseguir pagar nem as maluquices ali que o Jared Leto fez. Realmente vai ser considerado um dos maiores fracassos de todos os tempos nesse mundo dos filmes de quadrinhos, ainda mais considerando que esse filme despencou nas bilheterias. Ele tá tendo performances muito ruins de fim de semana para fim de semana. Ele pode até vir a se pagar depois através de outras formas, num serviço de streaming, etc. Mas nas bilheterias o filme vai ser considerado um grande fracasso. E eu sei o que as pessoas podem falar, que filme Y, que filme Z, filme X ali fizeram menos dinheiro, só que a questão é expectativa. É um filme baseado em um personagem da Marvel, é um filme que tem uma ligação meio que direta ali, né, com esse universo do Homem-Aranha. Eles utilizaram isso nos trailers, eles conseguiram trazer um certo hype, muitas pessoas falando que era possível que o Andrew Garfield aparecesse no filme, e isso e aquilo. Então, considerando o que eles gastaram no marketing, considerando tudo isso, as expectativas do filme eram muito mais altas. Eu diria que na casa dos 500 milhões ali, pelo menos, esse filme teria que fazer, vamos dizer, 400, 500 milhões nessa casa, né, pelo menos, e o filme tá com 146 milhões, então ele vai ter que batalhar muito para chegar na marca dos 200 milhões, que ainda assim colocariam ele na categoria de um grande fracasso. Então, entrando no top 5 do mercado americano, a gente viu somente algumas inversões, mas nenhuma novidade. Na primeira posição continua o Batman, isolado na dianteira, com 365 milhões, depois Uncharted com 144, Sonic 2 com 119, Pânico com 81 e 500 mil e A Cidade Perdida com 78 milhões 755, e o top 5 global ficou exatamente o mesmo. Eu não vou nem ler, eu vou somente colocar aqui para vocês darem uma olhada, porque tá exatamente na mesma ordem do final de semana passado. Então, como sempre, eu gostaria de saber de vocês o que vocês acharam do resultado dos filmes do Sonic, né, que teve uma queda pequena para um filme que teve uma abertura muito boa, o que vocês acharam da abertura do Animais Fantásticos e o que vocês acham do resultado do Morbius e do Batman. Como sempre, digam aqui nos comentários, curtam o vídeo e se inscrevam no canal. Valeu! E nos vemos em breve.